Olá, meu nome é Mariana Fiuza. E o meu é Larissa Paixão. Nós somos estudantes da ESH e o nosso trabalho é intitulado Fatores associados a complicações pós-operatórias em pacientes pós-bariátricos submetidos à cirurgia plástica, sob orientação do Dr. Jefferson Less. Então, a obesidade é uma questão de saúde pública mundial e ela está muito relacionada à morbimortalidade aumentada, ao aumento dos gastos com saúde e também à redução da qualidade e da expectativa de vida dos indivíduos. E o tratamento cirúrgico dela vem sendo cada vez mais difundido. E geralmente esses pacientes pós-bariátricos têm algumas queixas, como a grande redundância de pele, infecções, dermatites cutâneas, a interferência na prática de atividades físicas, inadequação das vestimentas e também de um estigma social. Então, são problemas não apenas estéticos, como muito maiores. Portanto, é importante uma avaliação minuciosa no pré-operatório desses pacientes, porque eles constam com risco de complicações pós-operatórias por terem comorbidades residuais, déficits nutricionais e também problemas psicológicos. Diante disso, o objetivo do nosso trabalho é analisar a taxa de complicações e seus fatores associados em pacientes submetidos às operações plásticas reparadoras após a gastroplastia em Y de Roux. Foi, então, um estudo de coorte retrospectiva, no qual avaliamos 245 indivíduos submetidos a procedimentos de contorno corporal após a gastroplastia em Y de Roux, entre os anos de 2011 e 2021, que foram operados no Hospital Regional da Asa Norte. Os critérios de inclusão para a cirurgia plástica foram a estabilidade do peso por pelo menos 6 meses após atingir a meta, a ausência do uso de drogas ilícitas, de quadros psicóticos e também a compreensão da necessidade de manutenção desse peso após a operação. Já os critérios de exclusão foram o tabagismo, a intenção gestacional, pacientes que foram submetidos a outros procedimentos cirúrgicos após a gastroplastia e também aqueles pacientes que não tiveram acompanhamento por 12 meses, pelo menos, após a operação, ou pacientes vulneráveis, como menores de 18 anos, institucionalizados e também doentes mentais. As cirurgias plásticas reparadoras que realizamos foram abdominoplastia, mastoplastia, ritidoplastia, cruroplastia, torsoplastia e dorsoplastia. E todas foram feitas pela mesma equipe cirúrgica do Agarram. E as complicações, elas foram divididas em maiores ou menores, conforme a necessidade de reintervenção cirúrgica ou reinternação. Então, a gente depois comparou os grupos entre indivíduos que tiveram complicações e que não tiveram complicações, analisando todas as variáveis. Bom, agora falando sobre os resultados, a média de idade dos pacientes foi de 42 anos, com prevalência do sexo feminino, ou seja, 93% dos pacientes eram mulheres. A média do IMC máximo antes da bariátrica foi de 45,4 quilos. Antes da operação plástica reparadora, a média do IMC foi de 27,31 quilos. A média de perda de peso total antes da plástica foi de 46,88 quilos. Dos pacientes que foram submetidos à cirurgia plástica, 51% estavam em sobrepeso, cerca de 29,4% apresentavam uma variação de IMC maior que 20, e as doenças mais prevalentes antes da cirurgia bariátrica foram a de hipertensão arterial sistêmica e a síndrome metabólica. Cerca de 85,7% dos pacientes realizaram um procedimento cirúrgico por etapa, e a maioria foi submetida à abdominoplastia, tendo a técnica clássica, a mais utilizada, seguida da técnica em âncora. A hérnia incisional estava presente em 10 pacientes e a hérnia umbilical em 18. Aqui nós podemos ver um quadro com os procedimentos realizados, a porcentagem e o número de pacientes. É visível que a abdominoplastia e a mastoplastia foram os procedimentos mais realizados nesses pacientes, seguido pela ritidoplastia, braquioplastia, cruroplastia e a torsoplastia. Na figura superior, nós temos de um paciente pós-bariátrico submetido a herniorrafia incisional no momento de abdominoplastia, e no inferior, nós temos um retalho retirado do abdômen após a abdominoplastia, que estava pesando acima de 2.000 gramas. A taxa geral de complicação foi de 29%, sendo 9,4% maiores e 19,6% menores. E os fatores preditivos que se associaram significativamente a complicações pós-operatórias foram o peso máximo médio pré-gastroplastia, IMC médio antes do procedimento de cirurgia plástica, peso médio antes do procedimento, peso médio de retalho retirado do abdômen, peso do retalho retirado nas abdominoplastias, síndrome metabólica, hipertensão arterial e diabetes mellitus. Tivemos como conclusão que a gastroplastia em Y de Roux mostrou-se uma terapêutica efetiva na resolução de comorbidades em obesos, os perfis antropométrico e clínico dos pacientes pós-bariátricos submetidos à cirurgia plástica reparadora foi semelhante ao já descrito na literatura, e as comorbidades, que já foram mencionadas, levaram significativamente a mais complicações, mas, apesar disso, a cirurgia plástica continua sendo importante no cuidado integral ao paciente obeso e otimiza os resultados alcançados com a cirurgia bariátrica. Bom, nós gostaríamos de agradecer ao Dr. Jefferson, a toda
aos doutores que contribuíram ao nosso projeto e também à equipe do Agarram, que prestou o apoio à nossa pesquisa e aos pacientes. Obrigada.